Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Queria meditar num versículo que fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Fala o seguinte: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E eu tive um sonho uns tempos atrás que Deus mostrava assim pessoas simbolizando a alma delas que corriam de um lado para o outro na rua e elas não sabiam para onde ia. E Deus me levou para alguns lugares assim e me mostrou, assim, eu estava simbolizando assim pessoa que evangelizava. Vocês já vão entender depois o que eu quero dizer com isso. Eu estava simbolizando as pessoas que evangelizam no mundo e eu vi muita gente, assim, uma multidão de gente para eu conseguir ajudar elas a encontrar Jesus Cristo. E eu vi assim que eu não conseguia ir sozinho, porque a Bíblia fala assim que os campos já estão brancos, mas só que faltam os ceifeiros, né? Então eu não conseguia ir sozinho, fazer esse trabalho sozinho. Faltavam pessoas assim para me ajudarem ali, só que não tinha. Então assim, a trombeta tocou depois no final do sonho. Assim, resumindo bastante o sonho, a trombeta ela tocou e a hora que eu cheguei no céu eu falei, nossa, eu estava assim numa sala no céu esperando acabar a grande tribulação para Jesus voltar para o céu assim e ali ele enxugar nossas lágrimas e tal. Então eu olhei assim e falei, nossa, mas e agora, né? O que acontece é que as pessoas estão lá embaixo passando uma tribulação, passando por problemas lá e a gente podia ter pregado mais o evangelho só que a gente não aproveitou as chances que a gente teve e hoje eu vejo assim que as pessoas lá embaixo estão sofrendo, né? As pessoas lá embaixo agora elas não conseguiram aceitar Jesus pelo bem e elas vão ter que aceitar pelo mal. Algumas delas porque a besta no caso iria perseguir os crentes, né? As pessoas no caso. E ela vai matar mesmo as pessoas. Então assim, eu via que as pessoas elas não aceitaram no período da graça e elas teriam que aceitar ali no pior momento. Então eu falei, Senhor, nossa, tem tanta coisa assim que a gente podia fazer a mais, né? Na presença do Senhor. A gente tem um conhecimento da Bíblia, mas só que muitas vezes a gente não pratica. E esse conhecimento a gente não leva para outras pessoas. Às vezes a gente está farto da palavra de Deus, mas só que a gente não transmite isso para as outras pessoas. E as pessoas muitas vezes elas estão doentes espirituais, muitas vezes as pessoas elas estão assim, elas não conhecem, muitas vezes nunca ouviram falar da palavra de Deus e a gente anda muito parado, né? E ali no céu assim eu estava esperando para poder assim entrar realmente eu estava numa sala de espera e eu estava esperando assim para poder entrar no céu realmente. E eu vi o céu assim, uma coisa linda, com pasto assim, e via ali muitas coisas bonitas. A hora que eu acordei chorando e falei, Senhor, aquilo que eu vi não é aquilo que o Senhor tem preparado, porque a sua palavra diz que aquilo que o Senhor tem preparado jamais penetrou no coração do homem, né? E eu falei assim, se aquilo que eu vi, eu já acordei chorando e falei, isso é lindo. Eu falei assim, Senhor, imagina só o dia que eu ver aquilo que o Senhor tem preparado realmente. E Deus falou pra mim, filho, não olha para as coisas bonitas que você viu. Não é só isso que eu quero mostrar pra você. Olha para as pessoas que ficaram na terra, olha para as pessoas que não foram evangelizadas. Isso tocou muito meu coração, porque hoje a gente vive no meio de uma sociedade que ela está corrompida pelo pecado. As pessoas elas entram na igreja e vão cantar, sonda-me, Senhor, e usa-me. Faz o que tu queres de mim. Um dia eu estava na igreja e louvando a Deus e falando, Senhor, me usa. Até que um dia, assim, muitas vezes a Bíblia fala assim que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu vejo hoje assim que as palavras que eu usei, Senhor, usa-me, Deus ele fez cair assim, não foi Deus assim que colocou por maldade, mas Ele colocou com propósito. Na minha vida uma enfermidade. A minha enfermidade seria, eu vejo assim como uma coisa que eu estou sendo levado para vários lugares, eu estou aprendendo muita coisa, está me acrescentando muita fé, está me acrescentando muita paciência. E eu vejo assim hoje nos jovens, nas pessoas que elas cantam, usa-me, mas só que na hora que Deus ele vai usar, na hora que Deus pede, vai, ora por aquela pessoa, chega para aquele mendigo e fala que eu amo ele,
fala para aquela prostituta, vai lá pregar o evangelho para ela, e as pessoas elas não saem dos lugares delas e falam, não, Senhor, talvez não seja Deus que esteja falando isso ao meu coração. Eu até fico às vezes imaginando, porque muitas vezes a gente fala, Senhor, não é o Senhor que está mandando eu evangelizar aquela pessoa. Imagina se Satanás fosse mandar uma pessoa para evangelizar ali as pessoas, Satanás não iria falar isso. Então, assim, às vezes a gente acaba olhando para coisas assim, dando uma desculpa para Deus e falando assim aquilo que realmente assim, como se, não, Senhor, mas eu não sei se é o Senhor, não vou porque eu não sei. Então, assim, a gente acaba fazendo as coisas pela nossa consciência. E eu vejo assim, a Bíblia ela fala muito sobre o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, assim, eu vejo assim como nós somos uma pessoa, a gente é um espírito, o nosso espírito é a nossa pessoa que está dentro do nosso corpo. O Espírito Santo ele também é um espírito e ele é uma pessoa e ele tem que habitar em nós, porque o espírito ele tem que habitar no corpo. E a Bíblia ela fala muito assim, você nunca vai ver a Bíblia falando não entristeça o Pai ou não entristeça o Filho, mas a Bíblia fala não entristeça o Espírito Santo. Porque a Bíblia, Jesus e o Pai, eles têm um amor pelo Espírito. Então, assim, muitas vezes aquilo que o Pai e o Filho, a gente quer agradar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas muitas vezes aquilo que o Pai e o Filho ama, nós como filhos a gente tem que amar também. Muitas vezes assim a gente trata o Espírito Santo com desprezo, falando assim coisas que não agradam a Deus. Por exemplo, uma coisa assim que a gente vê muito na sociedade de hoje, no meio dos jovens, no meio da nova geração, aí a gente vê muitos jovens usando palavras torpes, que a Bíblia fala, ela adverte muito, a gente fala assim, não useis palavras torpes, não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Muitas vezes você chega numa festa, aí você vê festa de igreja mesmo, eu já entrei numa festa de igreja, e vi ali jovens bêbados ali, uma sociedade totalmente fora do normal ali, que você fala, nossa, as pessoas que eram para ser luz do mundo e sal da terra, as pessoas estão se perdendo no meio de prostituição, drogas, e estão se perdendo no meio de embriaguez, e se perdendo no meio de um monte de coisa. E às vezes assim a gente ocupa muito a nossa amizade, porque no meu sonho também, eu tô lembrando agora, no meu sonho eu vi 3 pessoas assim que elas eram amigas e elas estavam de mão dadas. Elas não conseguiram a salvação porque 2 dessas pessoas ficaram agarradas em uma que não queria salvação. Então elas ficaram agarradas, elas não conseguiram chegar na meta, elas não conseguiram falar para Jesus que aceitavam a Ele como Senhor e Salvador. Então assim, as amizades hoje é uma coisa que a gente tem que saber separar muito. O Espírito Santo, eu costumo dizer que Ele é aquele que Jesus enviou, porque Jesus morreu na cruz e o véu foi rasgado. Então aquilo que nos veio de herança foi o Espírito Santo. Hoje Ele quer ser amigo da gente, e muitas vezes a gente vira as costas para Ele para ser amigo das pessoas do mundo. Então eu queria deixar essa palavra para os irmãos meditarem, verem aquilo que muitas vezes a gente está passando e o valor que a gente está dando para Deus. Muitas vezes a gente tem a oportunidade de falar para as pessoas e não fala. Queria que vocês dessem uma meditada nessa palavra. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.